Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje notação científica. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. É essencial, importantíssimo e imprescindível que você, aluno, tenha visto todas, absolutamente todas as aulas anteriores desse curso, mas principalmente as aulas de potenciação. A gente vai cansar de utilizar propriedades de potenciação ao longo desta aula. A aplicação desta aula está mais ligada à química e à física. Ou seja, os conceitos de notação científica são muito utilizados tanto na química quanto na física, só que o processo algébrico que nós iremos mostrar para vocês está muito mais ligado à matemática. Por isso, esta aula foi incluída em matemática. E vamos lá, noções de notação científica. Agora calma. O universo científico está cheio de números ou muito grandes ou muito pequenos, ou seja, números cheios de zeros, como nesses dois casos, são muito comuns. E uma coisa que imediatamente chama a atenção é que a leitura deste tipo de número ou desse pode provocar uma certa dificuldade ou mesmo confusão. Note que escrever na representação decimal este cara ou esse, ou qualquer outro número que tenha muitos zeros, vai acabar prejudicando a leitura desses caras. Além disso, não é impossível que você escreva uma certa informação científica com um zero a mais ou um zero a menos, o que vai acabar invalidando determinado material. Muita gente pode pensar, mas Nerk, um zero a mais, um zero a menos não muda nada, nada mesma. Cuidado, isso não é verdade. Errar por um zero pode significar confundir uma sardinha com um tubarão. Vamos dizer que uma sardinha normal tem mais ou menos 20 centímetros e um tubarão mais ou menos 200 centímetros. Note que confundir 20 com 200, ou seja, errar apenas por um zero, é a mesma coisa que confundir uma sardinha com um tubarão. É um erro extremamente crasso. E se a gente cometer o mesmo erro por dois zeros, isso pode significar confundir uma sardinha com uma baleia. O erro fica mais crasso ainda. Note então as discrepâncias e o problema destas duas notações. Exatamente por isso, em publicações científicas, a gente normalmente trabalha com um novo conceito que a gente chama de notação científica, que facilita a representação de números com muitos zeros através de uma outra representação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Qualquer número pode ser escrito na forma de um produto por uma potência de 10. Por exemplo, vamos supor que a gente pegue o número 30. A gente pode escrever esse cara como sendo 3 vezes 10 elevado a 1. Quanto que dá 10 elevado a 1? Dá 10 vezes 3 dá 30. Da mesma forma, 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. Quanto que dá 10 ao quadrado? Dá 100. 100 vezes 3, 300. Da mesmíssima forma, se a gente pegar o número 300.000, esse cara pode ser representado na forma de 3 vezes 10 à quinta. Qual vantagem a gente percebe aqui? Essa vantagem fica mais nítida nesse caso. Olha só, 300.000 é um 3 seguido de 5 zeros. Na representação por notação científica, nós temos 3 vezes 10 à quinta. Note que esse 5 representa a mesma quantidade de zeros que nós temos aqui. Ou seja, fica muito mais intuitivo pegar um 3 e escrever 5 zeros depois, porque a quantidade de zeros está implicitamente representada aqui. Na verdade, a notação científica é um pouquinho mais complicado do que isso, mas vocês já pegaram a ideia. Disso a gente vai definir matematicamente o conceito de notação científica. Vai ser a representação de um número real através de um produto por uma potência de 10, no caso A vezes 10 elevado a B, no qual esse A, desprezado o sinal, não importa se o A é positivo ou negativo, esqueça o sinal desse cara, pega apenas o valor absoluto. Como que a gente representa o valor absoluto? Em módulo, esses dois tracinhos grandes. Então, esse cara tem que estar entre 1 e 10. Pode valer 1, mas não pode valer 10. E o expoente do 10, que é o B, tem que ser um número inteiro. Essa representação parece difícil, mas não é se você olhar os exemplos que a gente acabou de dar para vocês. Por exemplo, o 30 é o 3 vezes 10 a 1, um número real multiplicado por uma potência de 10. Da mesma forma, 300 é um número real multiplicado por uma potência de 10. É o que nós temos aqui. E finalmente, nessa representação, o A, que é o número que multiplica a potência de 10, vai ser chamado de mantissa, e o expoente do nosso 10
vai ser chamado de ordem de grandeza. De novo, A é a mantissa, o B é a ordem de grandeza. Vamos falar disso um pouquinho melhor ao longo dos próximos quadros, mas primeiro a gente precisa falar para vocês de um conceito essencial chamado de deslocamento da vírgula. Inclusive, a gente já falou disso na aula anterior, vamos recordar. Vamos lá então, vamos exemplificar o deslocamento da vírgula com o número 2,37. Vamos supor que a gente queira pegar esse número e deslocar a sua vírgula 5 casas para a direita. Então vamos lá. 237 está aqui. Onde está a vírgula do 2,37? Entre o 2 e o 3. Então, vou colocar a vírgula entre o 2 e o 3 e eu vou querer deslocar essa vírgula 5 casas para a direita. Como que eu faço isso? Primeiro, coloco a vírgula, sem problema algum, e eu completo com zeros. Vou colocar muitos zeros. Se faltar, eu completo posteriormente, sem problema algum. E se sobrar, claro, eu risco, sem problema também. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara, esta vírgula, e vou agora deslocar 5 casas para a direita. Acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5. A nossa vírgula parou aqui. Qual número nós obtivemos? Detalhe, esses dois zeros que sobraram vão ser riscados. O que sobrou? Sobrou 237 mil. Ou seja, ao deslocarmos a vírgula 5 casas para a direita no número 2,37, nós obtivemos 237 mil. Outro exemplo, vamos agora deslocar a vírgula 4 casas para a esquerda, no mesmo número. O que eu vou fazer? Vou pegar o 237, vou colocar a vírgula, que novamente está entre 2 e 3, está aqui para vocês. Vou agora colocar zeros à esquerda, coloca um monte de zero. Se sobrar, depois você risca. A única coisa importante é que na representação decimal, quando a gente deslocar essa vírgula para a esquerda, se por acaso a gente parar aqui nos zeros, só pode ficar um zero antes da vírgula. Se tiver mais que isso, a esquerda vai ser riscado. Então vamos lá. Coloquei um monte de zeros à esquerda e agora eu vou andar 4 casas para a esquerda. Vamos lá. Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4. Ficou então 0,000237. Esse zero que sobrou vai ser riscado porque, conforme a gente já falou para vocês, só fica um zero antes da vírgula. Logo, ficamos com 0,000237. Nota, esse quadro já foi visto na aula de conversão de unidades. Inclusive, pessoal, se você já viu isso e já domina esse conceito, pode avançar um pouquinho mais o seu vídeo. E vamos lá? Vamos agora exemplificar o mesmo processo com o número entre aspas sem vírgula, o 237. E agora a gente vai querer deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Como é que eu faço? Eu pego o 237 e vou colocar a vírgula. E a primeira coisa que você vai me dizer é, Nerk, 237 não tem vírgula. Quando não tiver vírgula, a vírgula está posicionada no final do número. De novo, quando não tem vírgula, a vírgula está no final do número. O que eu vou fazer agora? Eu vou completar com um monte de zeros. Se sobrar, eu risco, sem problema. E eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Acompanhe. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Parou aqui. Logo, nós obtivemos, pode riscar esses dois caras, 237 mil. Está aqui para vocês. Outro exemplo. Vamos deslocar agora a vírgula 6 casas para a esquerda. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. 237, copiei esse cara. Onde está a vírgula? Está no final. E agora eu vou colocar um monte de zeros aqui na frente. E não tem segredo, né, gente? Pega a vírgula, desloca 6 casas para a esquerda, conforme você já sabe. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse zero que sobrou risca, ficou então 0,000237. Tá aqui para vocês. E aí, difícil? Eu acho que não. Bem tranquilo. E vamos continuar. Notação científica, a gente já aprendeu essa tela. Eu vou pular um pouquinho. Eu quero que você perceba o seguinte. Se a mantissa diminuir para que a expressão se mantenha constante, a ordem de grandeza deve aumentar e vice-versa. Relembrando, o que é mantissa? Mantissa é o número
que multiplica a potência de 10. No caso, é o A aqui. E o que é a ordem de grandeza? É o expoente do nosso querido amigo 10, ou seja, o B. Em outras palavras, se o A aumenta, o B diminui. Se o A diminui, o B aumenta. Vamos ver como que isso funciona na conversão de 253 para a forma de notação científica. Olha só, 253. Pergunto, onde está a vírgula? Quando não tem vírgula, a vírgula está no final. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: 253 está entre 1 e 10? Não, não está. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta vírgula e vou deslocar para a esquerda de forma a obter um número que esteja entre 1 e 10. Pode, inclusive, valer 1, mas tem que ser obrigatoriamente menor que 10. Então, vamos lá. O que eu preciso, pessoal? Preciso deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Por que 2 casas para a esquerda? Pergunto, 253 está entre 1 e 10? Não. E 25,3? Também não. E 2,53? Opa, aí sim. 2, alguma coisa está entre 1 e 10. E a grande dica para vocês é que na representação por notação científica, a mantissa terá apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Vou repetir, a mantissa vai ter apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Então, vou pegar esta vírgula, vou deslocar 1, 2 casas. Ficou, então, 2,53. Perceba que nós temos um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Tranquilo? Outra forma de pensar. Agora, eu pergunto para vocês. O número original era 253. E nesse deslocamento da vírgula, eu obtive 2,53. Obviamente, é um número menor. Ou seja, a mantissa diminuiu. O que tem que acontecer com a ordem de grandeza para que não haja alteração nesse número? Simples. A ordem de grandeza tem que aumentar. E quanto que a ordem de grandeza vai aumentar? Muito fácil, galera. Se nós deslocamos 2 casas, para compensar, a ordem de grandeza vai aumentar em 2 unidades. Se fossem 3 casas deslocadas, 3 unidades. E assim por diante. A dica que eu dou para vocês é: esquerda aumenta, direita diminui. Olha só, D e D, direita diminui. Foi para a esquerda, o expoente aumenta. Se fosse para a direita, o expoente diminui. Tranquilo? Logo, ficamos com 2,53 vezes 10 ao quadrado. E vamos lá, vamos ver um outro exemplo. Vamos converter 0,000341 para a forma de notação científica. Para isso, a gente vai lembrar que, se a mantissa aumentar, para que toda essa expressão se mantenha constante, a ordem de grandeza tem que diminuir, e vice-versa. A gente já sabe disso. O que vai acontecer agora? Conforme nós já aprendemos no quadro anterior, antes da vírgula só pode ter um algarismo diferente de zero. Vou repetir. Antes da vírgula só pode ter um algarismo diferente de zero. Ou seja, esta vírgula tem que ir para a direita, porque para a esquerda só tem zero. E algarismos diferentes de zero só existem para a direita. Muito fácil. Quantas casas esta vírgula vai andar? Tantas quantas forem suficientes para que haja apenas uma única casa diferente de zero antes da vírgula. Então, vamos lá. Peguei a vírgula. 1, 2, 3, 4. Note que agora nós temos um algarismo diferente de zero antes da vírgula. É o que a gente queria. Perceba que nós aumentamos o valor do número, aumentamos o valor da mantissa. A mantissa era 0,000 alguma coisa, um valor bem pequeno. E agora a nossa mantissa está valendo 3,41. Nitidamente aumentou. Se a mantissa aumentou, a ordem de grandeza tem que diminuir. Em quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Portanto, 10a menos 4. Uma outra forma de pensar. Direita diminui. D e D. Vou repetir. Direita diminui. Se o deslocamento foi para a direita, a ordem de grandeza vai diminuir. Em quantas unidades? Como nós deslocamos 4 casas para a direita, vai diminuir 4 unidades. Portanto, ficou 3,41 vezes 10a menos 4. E aí, difícil? Eu acho que agora está muito fácil. Dica: direita diminui. D e D, guarda isso. Notação científica, vamos ver algumas regras muito importantes.
Os zeros no final têm que ser desconsiderados, mas não os zeros intermediários. Por exemplo, nós temos aqui 3 seguido de 7 zeros. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que todos esses 7 zeros são zeros finais, então eles têm que ser desconsiderados na representação por notação científica. Eu não vou colocar 3,000000. Eu vou colocar simplesmente 3 que multiplica 10 a 7. Por que 3 que multiplica 10 a 7? Onde está a vírgula desse cara? Está aqui no final. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esquerda aumenta, portanto, ficamos com 3 vezes 10 a 7, porque o deslocamento foi de 7 casas. E o cuidado que você tem que ter na representação por notação científica de um número que tem zeros no final é desconsiderar todos os zeros finais. Só que você tem que tomar um cuidado muito especial. Qual é? Você tem que desconsiderar os zeros finais, não os zeros intermediários. Então, por exemplo, 4002,000. Esses dois zeros são intermediários, estão entre o 4 e o 2, números que são diferentes de zero. Esses 3 zeros são finais, eles vão ser desconsiderados. Então, vamos lá. Vamos representar esse cara por notação científica. Onde está a vírgula? Está aqui no final. Vamos deslocar a vírgula de forma que só tenha um algarismo diferente de zero antes dela. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou, então, 4,002000. Só que, conforme eu já disse, os zeros finais não devem ser colocados em notação científica. Risque esses caras depois. Ficou, então, 4,002 vezes 10 elevado à sexta potência. E aí, difícil? Vamos lá. Exercício 1. Converta da forma decimal para a forma de notação científica. Vamos ver se você entendeu tudo que a gente explicou. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. 67. 67 é a mesma coisa que 6,7 vezes 10 elevado a 1. O que eu fiz? Onde está a vírgula? Está no final. Quando não tem vírgula, a vírgula está no final. Foi uma casa para a esquerda. Por que uma casa para a esquerda? Porque só pode ter um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Ficou então 6,7. Esquerda aumenta. Quantas casas nós deslocamos? Uma casa. Portanto, 10 a 1, porque a esquerda aumenta. Item B, 6. Esse caso é um pouco de confusão. Onde está a vírgula desse cara? A vírgula está no final. Pergunto para vocês, esse 6 já possui uma casa diferente de zero antes da vírgula? Sim. Portanto, não fizemos nenhum tipo de deslocamento. Vai ficar, então, 6 que multiplica 10 elevado a zero. Uma dica para vocês. Números inteiros de um algarismo raramente são representados na forma de uma notação científica. Então, se você estiver fazendo lá sua continha no vestibular e obtiver um resultado como a massa total é de 6 gramas, normalmente você não precisa colocar 6 vezes 10 a 0 gramas. Basta apenas 6 gramas, beleza? Vamos lá. 145. Onde está a vírgula desse cara? Está no final. Vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ficou então 1,45. Esquerda aumenta. Como foram 2 casas, 10 ao quadrado. E aqui, pessoal, 1,45. Perceba que nós já temos um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Não precisa fazer nada. Como não houve deslocamento, a potência do 10 é zero, ou seja, 1,45 vezes 10 elevado a zero. E aqui, pessoal, 14,5. Desloca apenas uma única casa para a esquerda. Como esquerda aumenta, ficou uma unidade, porque nós deslocamos apenas uma casa. Logo, temos 1,45 vezes 10 elevado a 1. Vamos lá, item G. Nesse caso, a nossa vírgula precisa ser deslocada 2 casas para a direita. Para quê? Para que a gente tenha um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Então vamos lá. A nossa vírgula tem que ser deslocada em 2 casas para a direita. Por que para a direita? Para que a gente tenha um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Então vamos lá. Peguei essa vírgula, 1, 2 casas. 2 casas para a direita. Direita diminui. Logo vamos ficar com 4,3 vezes 10 a menos 2, porque nós andamos 2 casas para a direita. E aqui, pessoal, muito fácil. Peguei essa vírgula,
uma, duas, três, quatro casas para a direita. Direita diminui, portanto, 3,09 vezes 10a menos 4, porque nós andamos 4 casas para a direita. E aqui, gente, vamos ver quem vai cair na pegadinha. Bom, a nossa vírgula vai uma, duas, três, quatro casas para esquerda. Esquerda aumenta. Vai ficar, então, 3 vezes 10 a quarta. Não coloque 3,0000 vezes 10 a quarta, porque é errado. Conforme nós já aprendemos, quando nós utilizamos notação científica, os zeros finais são descartados na representação. E aqui, pessoal, a vírgula está no final. Nós andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Esquerda aumenta. Logo, nós ficamos com 6,02 vezes 10 a sexta, porque esses zeros finais vão ser desconsiderados, beleza? E aí, quem acertou tudo, parabéns! Vamos lá, exercício 2, converta em notação científica. Esses números aqui, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Nós temos 45 vezes 10 elevado a 7. A primeira coisa que muita gente pode pensar é, mas Nerk, isso aqui já é uma representação em notação científica. Um número multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. Não, não é, porque a mantissa, em todos esses casos, não está entre 1 e 10. Cuidado com isso. Então vamos lá. 45, vou pegar o 45 e vou deslocar uma casa para a esquerda. Para quê? Para obter 4,5. Só pode ter um algarismo diferente de zero antes da vírgula. E como a gente bem sabe, esquerda aumenta. Como eu desloquei uma casa para a esquerda, esse expoente vai aumentar em uma unidade. Vai ficar, então, 4,5 vezes 10 elevado a 8. Outro exemplo, 125 vezes 10 elevado a 8. A vírgula está aqui no final, vou deslocar a vírgula uma, duas casas para a esquerda, e como a esquerda aumenta, esse cara vai aumentar em duas unidades. Ficou, então, 1,25 vezes 10 elevado a 10. E aqui, pessoal, vamos lá então. A vírgula está no final, eu vou andar duas casas para a esquerda, e como eu vou andar duas casas para a esquerda, e a esquerda aumenta, esse valor vai ser aumentado em duas unidades. Agora, cuidado, repita comigo, eu vou aumentar esse valor em duas unidades. Quanto é menos 9 mais 2? Não é menos 11, vale menos 7. Cuidado para não cair nessa pegadinha, eu canso de ver gente errando nisso. E errou nisso é zero na prova. Cuidado, vamos lá. 0,018 vezes 10 elevado a menos 5. Nesse caso, a nossa vírgula vai ser deslocada uma, duas casas para a direita. Direita diminui. Diminui em quantas unidades? Duas. Portanto, menos 5, menos 2. Quanto que dá menos 5 menos 2? Vai dar menos 7. Não é menos 3. Cuidado para também não errar nisso. Ficou, então, 1,8 vezes 10 elevado a menos 7. Se você acertou tudo, ou pelo menos esses dois últimos, que eram os mais difíceis, parabéns. Vamos lá, noção de precisão, pessoal. Sob uma óptica puramente algébrica, uma visão apenas dentro da matemática, resultados como 2, 2,00 ou 2,000 são exatamente a mesma coisa na matemática. Mas na física e na química, ou então, mesmo quando a gente dá dentro da matemática um sentido de medição para esses valores, existe sim uma diferença. E qual é a diferença? O resultado 2,000 é mais preciso que esse resultado, que é mais preciso que esse resultado. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo mais prático disso. Então olha só, com uma trena graduada em centímetros, a gente pode obter uma medida menos precisa do que se a gente utilizar uma régua, que é graduada normalmente em milímetros. Assim sendo, a precisão é uma grandeza que está muito ligada ao sistema que você utiliza para fazer medição. Existe também uma questão de erro humano, teoria dos erros, mas tudo isso é muito avançado para esse curso inicial. Nesse início de curso, eu quero que vocês apenas entendam que representar um número com muitos zeros como casas decimais significa que você tem uma precisão maior sobre aquela determinada medida, beleza? Então, olha só, vamos supor que a gente tem uma régua graduada em centímetros e uma reta amarela bonitinha. Comparando esta reta amarela com a escala fornecida por essa régua, a gente com certeza pode falar que esse traço
é maior que 1 centímetro, mas é menor que 2 centímetros. Está entre 1 e 2. Eu não sei quanto, mas assim no olhômetro eu posso estimar que esta linda retinha amarela tem 1 centímetro, com certeza, mais provavelmente meio centímetro, ou seja, total de 1,5 centímetros. Perceba o seguinte, o 1 é um algarismo plenamente correto, realmente essa medida possui mais de 1 centímetro. O 5 é um algarismo duvidoso, só que eu quero que vocês percebam que esse número 5 não foi totalmente chutado, ele parte do quê? Parte de uma avaliação, ou seja, apesar dele ser realmente um algarismo duvidoso, pelo fato de ter sido avaliado e o instrumento de medição me permitir essa avaliação, eu posso incluir esse cara na medida. E finalmente, pessoal, todos os algarismos corretos mais o primeiro algarismo duvidoso formam os algarismos significativos. Olha outro exemplo. Deixa eu avançar para vocês. Nós temos aqui 1,57 centímetros. Dessa vez, nós temos uma régua que não só é graduada em centímetros, como também em milímetros. E dessa vez, comparando esta mesma reta amarela com essa escala presente na régua, a gente observa facilmente que esta reta amarela é maior que 1 centímetro, é maior que os 5 milímetros, olha aqui a marcação dos 5 milímetros, mas não chega aos 6 milímetros. E novamente eu posso fazer uma avaliação. Note que agora o 1 é um algarismo correto, o 5 também é um algarismo correto, mas o último algarismo 7 parte de uma avaliação que essa escala me permite fornecer. Então nós temos o 1 como algarismo correto, o 5 como agora algarismo correto também e o 7 como duvidoso. E novamente, todos os algarismos corretos mais o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. E aqui eu abro um parênteses. Vamos supor que eu tenha apenas essa escala, deixa eu voltar um pouquinho. Pronto, voltei. E vamos falar que esta medida da nossa reta amarela vale 1,57 centímetros. Eu poderia fazer essa afirmação? Não, eu não poderia, porque olha só, 1 centímetro tudo bem, dá para ver que essa reta amarela possui mais de 1 centímetro, mas provavelmente meio centímetro. Note que agora essa medida é uma avaliação, logo eu consigo esses dois algarismos. Agora pergunto, eu teria como incluir mais algum algarismo nessa medida? Não. Se esse algarismo já é duvidoso, o próximo não faz sentido nenhum, seria totalmente escancaradamente chutado, beleza? Logo nós temos que os algarismos significativos são todos os algarismos corretos, mais o primeiro duvidoso, beleza? E vamos lá, avançando. Existem algumas regras que permitem que a gente estabeleça a quantidade de algarismos significativos em uma notação científica ou numa representação decimal. Olha só, são várias regrinhas, tá, pessoal? Em uma notação científica, todos, absolutamente todos os algarismos da mantissa, e apenas estes, são significativos. Então, se você tiver 5,3457, todos esses caras em rosa são o quê? Algarismos significativos, ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos que são significativos. Item B, os zeros à esquerda não são significativos. Então, se você tiver 0,000342 numa representação decimal, todos esses zeros à esquerda não são significativos. Quantos algarismos significativos nós temos? 1, 2 e 3, ou seja, 3 algarismos significativos. E vamos lá. Item C, zeros entre outros algarismos, ou seja, 1, 2, 3, faltou uma vírgula, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são significativos. Olha só, vamos supor que nós tenhamos 0,0020000342. Perceba que os zeros iniciais não são significativos, mas esses três zeros que estão entre outros algarismos que são diferentes de zero são significativos, ou seja, todos esses caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 algarismos são significativos. Item D, todos os algarismos que são diferentes de zero são significativos, sempre. Então nós temos
1,47. No caso, os três algarismos são significativos. Agora um cuidado. Esse tipo de conceito, o item D, gera conflito com um outro conceito que a gente aprendeu, que a gente viu na reguinha, tá aqui essa régua. Se o examinador pedir para você medir o comprimento desta faixa amarela com uma régua em centímetros, você só pode fornecer dois algarismos significativos de precisão, um algarismo correto e um duvidoso. Aqui no caso, três algarismos. Se o examinador falasse, a partir dessa escala, que essa medida vale 1,578, o 8 seria absurdo. Em outras palavras, quando o examinador te dá uma escala e te dá um comprimento a ser medido, você tem que encontrar o valor correto, a quantidade correta de algarismos significativos. Mas, quando o examinador fornece um número para você, sem a possibilidade de comparação com uma escala, se esse número for uma representação em notação científica, todos os algarismos da mantissa são significativos. A gente pressupõe que o examinador não iria mentir para você, beleza? Continuando. Então, quando nós dizemos que todos os algarismos diferentes de zero são significativos, a gente está pressupondo, obviamente, a medida já colocada pelo examinador. Se o examinador colocar uma escala, obviamente você vai ter que fazer essa avaliação, beleza? Continuando, os zeros finais em números decimais são significativos. Por exemplo, 0,00034,700. A gente estava muito acostumado a descartar os zeros finais. A dica que eu dou é, se existe a representação explícita da vírgula, os zeros finais não são descartados, eles são significativos. Se não existe a representação clara da vírgula, por exemplo, se o número fosse apenas 34,700, os zeros finais, aí sim, não seriam significativos. Cuidado, porque esse item E gera muita confusão. Então vamos repetir, zeros finais em números decimais são significativos. Então nós temos esse cara, os zeros iniciais sempre são descartados, ficamos então com 5 algarismos significativos. E vamos lá? Item F, zeros finais em números cuja vírgula decimal não é representada, não são significativos, que é justamente a regra que faz confusão com o item E. Cuidado para não confundir. Olha só, 300. Tem alguma vírgula aqui? Não. Então esses dois zeros finais não são considerados. Nós temos apenas um único algarismo significativo. Agora, não confunda. 300 tem um algarismo significativo. Mas se você fizer 300,00, note que essas duas casas depois da vírgula não estão aqui à toa. Elas servem para dar precisão. Ou seja, nós temos um total de 5 algarismos significativos. Eu sei, é complicado, mas é importante que você saiba disso. E vamos lá, exercícios. Indique a quantidade de algarismos significativos. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. 6,2 vezes 10 à quinta. Conforme nós já sabemos, nas representações por notação científica, a mantissa, todos os seus algarismos são significativos, ou seja, 2 algarismos significativos. 6,200 vezes 10 à quinta, mesmo caso do anterior. Todos os algarismos da mantissa, na representação por notação científica, são significativos, ou seja, nós temos um total de 4 algarismos significativos. 5.600. Não há representação clara da vírgula, logo os zeros finais são descartados, ou seja, nós temos 2 algarismos significativos. 300. Mesmo caso do anterior, apenas um algarismo significativo, pois nós não temos indicação clara da posição da vírgula. 300,00. Muito fácil. Nós temos aqui explicitamente a indicação da posição da vírgula. Logo, esses dois zeros fazem parte da contagem da quantidade de algarismos significativos, ou seja, 5 algarismos significativos. 20.000. Aqui é uma excelente pegadinha. Muita gente confunde ponto com vírgula. E aí, caiu na pegadinha? Isso não é uma vírgula, é um ponto. No Brasil, o ponto serve apenas como separador de milhar, para facilitar a leitura, mais nada. Portanto, 20.000 cai no mesmo caso do item C. Os zeros finais
não são considerados. A gente não sabe qual é a posição da vírgula aqui, ou seja, nós temos apenas um único algarismo significativo, 0,0035. Os zeros iniciais são descartados, ficamos apenas com 35, dois algarismos significativos. 60 cai no mesmo caso do item C. Nós temos então um único algarismo significativo, 0,60. E aí, quem acha que tem um algarismo? Levanta a mão. Quem acha que tem dois? Muito bem, quem disse dois. Por que dois? Porque existe uma indicação clara da vírgula. Quando existe indicação clara da vírgula, os zeros finais também são considerados. Não erra nisso. Então nós temos o 6 e o 0. 2007. Muito bem, os zeros intermediários fazem parte da contagem, portanto, 4 algarismos significativos. E aqui, pessoal, 36.0.20. Eu tenho certeza que muita gente errou isso aqui. Cuidado com esse ponto, não é uma vírgula, é um ponto, é apenas um mero separador de milhar. Logo, eu não tenho ideia clara da posição da vírgula, ou seja, os zeros finais são desconsiderados, os zeros intermediários não. Logo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 4 algarismos significativos. E aqui, pessoal, vamos lá. Os zeros iniciais são descartados, os zeros intermediários são contados, e os zeros finais só são contados se a posição da vírgula é explícita, no caso é. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 algarismos significativos. E o último é o π. Esse eu não falei, mas é bom que vocês saibam. Constantes matemáticas possuem infinitos algarismos significativos. Beleza? Vamos lá. Quantas casas decimais utilizar? Vamos utilizar um exemplo muito fácil. Vamos supor que um determinado exercício diz para vocês que nós temos 1 grama de ouro, 1,00 grama de ouro, melhor dizendo, e 1,00 grama de ferro. Se a pergunta for quantos gramas de metal nós temos, como que a gente tem que colocar a resposta? Pessoal, nós temos duas casas decimais, tanto nesse caso como nesse. Logo, a resposta é 2,00 gramas de metal. Você tem que sempre manter a precisão do seu enunciado. Agora, se você responder que nós temos 2,0 gramas, perceba uma única casa decimal, note que você está sendo menos preciso do que o seu enunciado. Logo, essa resposta está errada. Agora, vamos supor que o seu examinador seja malandrinho e fale para você que nós temos 1,00 grama de ouro e 1,0 grama de ferro. Quantos gramas de metal a gente tem? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Gente, precisão não se inventa. Não dá para você pegar um relógio que tem hora, minuto e segundo, por exemplo, e falar que um certo evento demorou 6 bilionésimos de segundo. Absurdo. Como é que você vai provar que você teve essa precisão? Você está inventando. Da mesma forma, eu não posso fornecer a resposta com duas casas depois da vírgula, porque para esse cara eu não consigo provar a segunda casa depois da vírgula. Eu só tenho informação para uma casa. Ou seja, a minha resposta vai ter que ser dada sempre levando em consideração a informação menos precisa, ou seja, 2,0 gramas de metal. Beleza? Continuando, noção de arredondamento. Galera, antes de começar, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Esse é um dos assuntos mais polêmicos do nosso ensino médio. Existem várias regras de arredondamento. A regra utilizada aqui é a mais comum na maior parte dos vestibulares brasileiros. Então vamos lá. Como nós vimos no quadro anterior, problemas envolvendo diferentes graus de precisão devem ser respondidos com o menor grau de precisão do enunciado. Por exemplo, se a gente tiver dados, vamos supor com 4, 3 ou mesmo 7 casas decimais, a resposta final vai ter que possuir 3 casas decimais. Por quê? Porque é o menor número de casas decimais do enunciado nesse caso. A gente sempre tem que considerar, para dar resposta, o dado com o número de casas menos preciso. Beleza? Ou seja, com menos casas. Isso significa que em certa fase do processo de cálculo, para que você obtenha a resposta, as casas excedentes têm que ser descartadas. Como é que a gente faz isso? Você vai fazer todas as operações necessárias, somar, multiplicar, dividir, etc. E no final você vai descartar as casas excedentes, as casas em excesso, e vai seguir a regra do arredondamento que a gente vai mostrar no próximo quadro, que é esse aqui. Então vamos lá, conforme eu já disse,
o arredondamento é um conceito muito complexo, mas essa regrinha costuma ser satisfatória para a maior parte dos casos. Então vamos lá, leia comigo. Considere um decimal onde assumiremos sendo x o último algarismo e y o penúltimo. De novo, x é o último algarismo e y o penúltimo. No arredondamento, a gente descarta x. Se x for maior ou igual a 5, então faremos y mais 1. Se x for menor que 5, manteremos o y inalterado. NERC, eu não entendi. Então vamos lá. 2,342. Nós vamos assumir que 2 aqui é o último algarismo, o 5 aqui é o último, o 6 é o último. Se o último algarismo for maior ou igual a 5, a gente vai fazer y mais 1. Ou seja, a gente aumenta o anterior em uma unidade. Se ele for menor que 5, a gente mantém o anterior inalterado. Então, olha só, 2, 3, 4, 2. Olha o 2, que é o último algarismo. Esse 2 é maior ou igual ou é menor que 5? É menor que 5. Então, a gente corta esse cara e mantém o algarismo anterior inalterado. Fica 2,34. NERC, o que representa esse símbolo de um igual e um tio em cima? Aproximadamente, ou seja, 2,342 é aproximadamente 2,34. E aqui, pessoal, 2,135. A gente vai descartar esse algarismo 5. Pergunto, 5 é menor que 5? Não. Ele vai entrar no outro caso, do número final ser maior ou igual a 5. Se o número final for maior ou igual a 5, a gente aumenta o anterior em uma unidade, ou seja, como esse cara é igual a 5, pega o anterior, que é o 3, e aumenta em uma unidade, fica 4. Ou seja, 2,135 é aproximadamente 2,14. E aqui, pessoal, 2,96. Olha o último algarismo, o 6. 6 é maior ou igual a 5? Sim. O que a gente faz então? Corta esse cara e aumenta uma unidade no anterior. Só que nós temos um problema. O anterior é 9. Então a gente coloca 0 e aumenta uma unidade no anterior. Logo, a gente vai ter 3,0. E 2 terços, pessoal? Vamos lá então. 2 terços, se você fizer continha, vai dar aproximadamente 0,6666666 e assim por diante. Note então que nós temos infinitos algarismos 6. E não dá para pegar infinitamente o último algarismo, porque não existe um último algarismo, para fazer o arredondamento. Então, nesse caso, eu vou considerar, por exemplo, este cara como sendo o último algarismo 6. Se eu considero esse cara como sendo o último algarismo, se eu descartar esse cara, o anterior tem que ser aumentado em uma unidade. Por que o anterior tem que ser aumentado em uma unidade? Porque esse algarismo é maior ou igual a 5. Logo, isso aqui vai ficar 0,66667. Agora, vamos supor que um arredondamento de 5 casas depois da vírgula não seja o ideal para mim. Vamos supor que eu queira um arredondamento de 2 casas depois da vírgula. Se eu quero 2 casas depois da vírgula, eu tenho que pegar mais um algarismo, que no caso seria esse, para poder fazer o meu arredondamento. É sempre assim. Se você quer 2 casas depois da vírgula, você tem que considerar o terceiro algarismo. Se você quer 4 casas depois da vírgula, você tem que considerar o quinto algarismo. Sempre um algarismo a mais que vai ser eliminado de acordo com essa regra para que a gente possa fazer o arredondamento. Então vamos lá, nós temos esse número, esse algarismo a gente vai considerar como sendo o último, e se esse algarismo cai fora, como ele é maior ou igual a 5, o anterior é aumentado em uma unidade. Vai ficar então 0,67, tá aqui para vocês. Tranquilo, pessoal? Nota: a Associação Brasileira de Normas Técnicas possui outras regras para o arredondamento, mas para concursos e vestibulares, a regra apresentada, na maior parte das vezes, costuma ser suficiente. Vamos lá, produto exemplo 1. Todas as operações envolvendo notações científicas são justificadas por propriedades que a gente já aprendeu nas aulas de potenciação e radiciação. Por isso, é importante conhecer esses caras para que você entenda plenamente tudo o que a gente vai explicar. Tá avisado? Vamos lá. Na multiplicação, a gente vai utilizar a seguinte propriedade. Olha só, A vezes 10AC vezes B vezes 10 elevado a D. A gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso fazer mantissa com mantissa, potência de 10 com potência de 10. Ficou então A vezes B, e no produto de duas potências de 10, somam-se os expoentes. Na verdade, qualquer produto envolvendo expoentes nos quais a base seja a mesma, mantém-se a base, somam-se os expoentes. Então vamos lá. Exemplo: multiplicar 2 vezes 10 à quinta
por 3 vezes 10 à quarta. Como que a gente faz? Copiei, né? 2 vezes 10 à quinta, vezes 3 vezes 10 à quarta. Galera, 2 vezes 3, depois 10 à quinta vezes 10 à quarta. 2 vezes 3 vai dar 6, 10 à quinta vezes 10 à quarta, somam-se os expoentes, vai dar 10 à nona. Tranquilo? Continuando. Exemplo 2. Apenas relembrando, né? Obter o resultado de 2,2 vezes 10 ao quadrado multiplicado por 3,1 vezes 10 ao cubo. O que a gente faz? A mesmíssima coisa. Multiplica mantissa com mantissa, potência de 10 com potência de 10. Só que se você fizer 2,2 vezes 3,1, vai dar 6,82. E 10 ao quadrado com 10 ao cubo, tranquilo, né? Somam-se os expoentes, vai dar 10 à quinta. Eu posso fornecer essa resposta com o final? Não. Observe os dados iniciais, todos eles com apenas uma única casa depois da vírgula. Precisão não se inventa, então eu não posso colocar aqui duas casas depois da vírgula. Eu tenho que arredondar esse resultado para apenas uma única casa depois da vírgula. Logo, eu vou ter que descartar o 2. Pergunto para vocês, 2 é maior ou igual a 5? Não, é menor que 5. Então apenas você descarta o 2 e mantém o resto. Vai ficar então 6,8 vezes 10 elevado à quinta potência. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, avancei demais. 6,8 vezes 10 elevado à quinta potência. E vamos lá. Outro exemplo. Obter o resultado de 2,3 vezes 10 à quinta multiplicado por 3,47 vezes 10 à quarta. Aqui, pessoal, o ideal é fazer todo o processo de multiplicação e só no final, quando você obtiver o resultado, aí sim você faz o arredondamento, beleza? Então vamos lá. Vou fazer a multiplicação, vou multiplicar mantissa com mantissa, potência com potência. Tá aqui. Fazendo esta multiplicação, você vai obter 7,981. 10 à quinta com 10 à quarta, super fácil, vai ficar 10 à nona. Tá aqui para vocês. Só que aqui nós temos um problema. Nós temos 3 algarismos depois da vírgula. E o resultado inicial menos preciso possui apenas um algarismo depois da vírgula. A gente vai manter isso. O que eu vou fazer então? Eu vou descartar esse 8. Descartando esse 8, como 8 é maior ou igual a 5, o algarismo anterior é aumentado em uma unidade. Só que nós temos 9. Então a gente coloca 0 e aumenta uma unidade aqui. Ficou então, deixa eu avançar, 8,0 vezes 10 elevado à nona potência. E aí, quem acertou, parabéns! Vamos lá. Divisão, exemplo 1. Na divisão, a gente vai utilizar a seguinte propriedade. A vezes 10 elevado a C sobre B vezes 10 elevado a D. Divido mantissa por mantissa. E na divisão de potências de mesma base, subtraem-se os expoentes. Vai ficar, então, A sobre B vezes 10 elevado a C menos D. Vamos, então, fazer essa divisão, pessoal. Muito fácil. 8 vezes 10 à sexta sobre 2 vezes 10 ao cubo. 8 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 4. 10 à sexta sobre 10 à terceira. 6 menos 3 vai dar 3, ou seja, 4 vezes 10 ao cubo. Tranquilo? Agora, vamos supor que nós tenhamos 7,5 vezes 10 à sexta dividido por 8 vezes 10 ao cubo. Galera, fazendo essa divisão, se você dividir 7,5 por 8, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai dar 0,9375. E 10 à sexta menos 3, 6 menos 3 vai dar 3. Note que essa representação final não é uma representação de notação científica, porque a mantissa não está entre 1 e 10. Então a gente vai puxar uma casa para frente, e como direita diminui, esse expoente diminui um algarismo. Vai ficar então 9,375 vezes 10 ao quadrado. Note agora que eu não posso dar o resultado com 3 casas depois da vírgula, porque os meus resultados iniciais possuem apenas uma única casa depois da vírgula. Vou ter que fazer um arredondamento. Eu vou pegar esse 7 e vou descartar. Descartando esse 7, o algarismo anterior tem que ser aumentado em uma unidade. Vai ficar, então, 9,4, deixa eu avançar, vezes 10 ao quadrado. Beleza? Uma outra dica para vocês. Dividir 7,5 por 8 talvez não seja a conta mais fácil do mundo. Se você preferir, você pode fazer o seguinte: 7,5 vezes 10 à sexta é a mesma coisa que 75 vezes 10 à quinta. Aí você pode pegar esse 75,
dividir por 8. É uma conta de divisão mais fácil. E é claro, você faz esses ajustes finais da mesma forma que nós já explicamos para obter um número que possua apenas uma única casa depois da vírgula, beleza? Porque os números iniciais possuem apenas uma única casa depois da vírgula. Continuando, adição. Na adição, basta que a gente deixe a potência de 10 em evidência. Por exemplo, a vezes 10ac mais b vezes 10ac. 10ac aqui, 10ac aqui, deixa o 10ac em evidência, sobra a mais b. Simples assim. Então, por exemplo, 2,3 vezes 10 ao cubo mais 5,4 vezes 10 ao cubo, deixa o 10 ao cubo em evidência, sobra 2,3 mais 5,4. 2,3 mais 5,4 vai dar 7,7 vezes 10 ao cubo. E acabou. Só que no caso de potências de 10 diferentes, a gente tem que deixá-las iguais para produzir esse cálculo. No final, a gente faz os ajustes. Por exemplo, 2,3 vezes 10 ao cubo mais 5,4 vezes 10 elevado à quarta. Note que os expoentes são diferentes. Não dá para deixar as potências de 10 em evidência. O que a gente faz? Muda uma delas. Tanto faz mudar essa potência como essa, dá certo do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Eu vou deixar as duas potências como sendo 10 ao cubo. Nerk, se eu deixasse as duas como sendo 10 à quarta, daria certo? Sim, daria certo do mesmíssimo jeito. Então vamos lá. 2,3 vezes 10 ao cubo. Note que 5,4 vezes 10 à quarta, pessoal, o que eu faço? Para diminuir aqui, tem que aumentar aqui. É sempre assim. Se esse cara aumenta, esse expoente diminui. E se esse cara diminui, esse expoente aumenta. No caso, eu tenho que diminuir esse expoente para obter o expoente 3, igual ao que está aqui. Logo, a mantissa vai ter que aumentar. Vai ficar, então, 54. 2,3 vezes 10 ao cubo mais 54 vezes 10 ao cubo. Dá para deixar 10 ao cubo em evidência. Deixando o 10 ao cubo em evidência, eu posso somar 2,3 mais 54. 54 mais 2,3 vai dar 56,3. E o 10 ao cubo copia. Apenas fiz direto. Agora a gente vai ter que fazer uma transformação, porque 56,3 não é notação científica. Eu tenho que deslocar essa vírgula uma casinha para a esquerda. Esquerda aumenta, logo, esse expoente vai para 4, ou seja, 5,6 vezes 10 à quarta. Um detalhe importante, na verdade, ficaria 5,63, né, vezes 10 à quarta. Só que eu não posso deixar 5,63 porque os números iniciais têm todos uma única casa depois da vírgula. Quando você descarta o 3, como o 3 é menor que 5, não precisa mexer no 6. Logo, o diretão fica 5,6 vezes 10 à quarta potência. E vamos lá, subtração exemplo 1. Mesmíssima lógica utilizada na adição. A vezes 10 elevado a c menos b vezes 10 elevado a c deixa o 10ac em evidência e faz a subtração normalmente. Vamos lá. 5,4 vezes 10 ao cubo menos 2,3 vezes 10 ao cubo. O que eu faço? Deixo o 10 ao cubo em evidência e faço 5,4 menos 2,3. Vai dar, então, 3,1 vezes 10 elevado ao cubo. Super fácil. Agora, vamos supor que nós tenhamos 5,4 vezes 10 elevado à quarta potência menos 2,3 vezes 10 ao cubo. Não dá para fazer, pelo menos não da forma que está aqui. Você tem que ou deixar os dois expoentes do 10 elevado à quarta potência, ou os dois expoentes do 10 elevados ao cubo, para que a conta seja possível. Então vamos lá. 54 vezes 10 ao cubo, o que eu fiz agora? Eu vou diminuir uma unidade aqui. Se diminuir aqui, aumenta aqui. Ficou então 54 vezes 10 ao cubo menos 2,3 vezes 10 ao cubo. 54 menos 2,3 vai dar 51,7. O 10 ao cubo mantém, só que a gente não pode deixar desse jeito, porque isso aqui não é notação científica. Mantissa não está entre 1 e 10. Eu vou pegar essa vírgula, vou deslocar uma casinha para a esquerda. Esquerda aumenta, logo vai ficar 5,17 vezes 10 ao cubo. Só que tem um outro detalhe. Eu posso escrever 5,17 vezes 10 ao cubo? Não, eu não posso, porque os meus exemplos iniciais possuem apenas
uma única casa decimal. Então, eu tenho que obter, naturalmente, uma única casa decimal. O 7, pessoal, é maior que 5. Logo, o algarismo anterior aumenta em uma unidade e a gente descarta o 7. Logo, vai ficar 5,2 vezes 10 elevado à quarta potência. Tranquilo? Continuando. Quando nós elevamos uma notação científica a um certo expoente, nós utilizaremos a seguinte propriedade: a vezes b, tudo isso elevado a c, a gente faz a, entre aspas, distributiva do expoente. Fica a elevado a c vezes b elevado a c. Por exemplo, vamos elevar 2,3 vezes 10 à quarta ao cubo. Olha como fica. Peguei esse cara, né? Vou colocar elevado ao cubo e eu vou fazer, entre aspas, a distributiva do sinal. Vai ficar 2,3 ao cubo e 10 à quarta elevado ao cubo. Multiplicam-se os expoentes. Vai ficar 10 a 12. Cuidado para não confundir propriedades de potenciação. Não somam-se os expoentes. Você não está fazendo um produto de mesma base. Você está pegando um número que já está elevado a um expoente e elevando a um outro expoente. Existe uma propriedade para isso que diz que, nesse caso, multiplicam-se os expoentes. Cuidado para não confundir propriedade. Se você tem dúvidas, dá uma revisada, conforme já dito várias vezes nas aulas anteriores. Então vamos lá. Vai ficar 2,3 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 4 vezes 3, que vai dar 12. Gente, aqui não tem muita coisa que fazer. Você tem que fazer 2,3 vezes 2,3, pegar o resultado e multiplicar novamente por 2,3. O que é 2,3 elevado ao cubo? É 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3. Vai ficar, então, 12,167, tudo isso multiplicado por 10 elevado a 12. Note que esse número não apresenta mantissa entre 1 e 10. Eu vou ter que deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Esquerda aumenta. Logo, esse expoente é aumentado em uma unidade. Vai ficar, então, 1,2 vezes 10 elevado a 13. Aqui eu faço uma observação. Quando você deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda, você vai obter 1,2167. Como o resultado original possui uma casa decimal, você tem que manter essa uma única casa decimal. Então, olha como fica 1,2167. Depois do 2, qual que é o próximo algarismo? É o 1. 1 não é maior ou igual a 5, ele é menor que 5. Logo, a gente descarta todos os demais algarismos e o 2 se mantém inalterado. Ficaria, então, 1,2 vezes 10 elevado a 13. Procura se acostumar a fazer esses tipos de cálculos de cabeça. Na dúvida, faça no papel. E vamos lá, radiciação. Basta que a gente utilize dessa vez uma outra propriedade. Raiz enésima de A vezes B vale raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3,6 vezes 10 elevado à quinta potência, o que a gente faz? A gente pode fazer raiz quadrada de 3,6 vezes raiz quadrada de 10 à quinta. Só que antes, nós temos uma sacada aqui, que vai facilitar suas contas. 3,6 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 36 vezes 10 à quarta. Se esse cara diminui, o que acontece com esse? Esse aumenta. E nós obtivemos 36 vezes 10 à quarta. Para que eu fiz isso? Para facilitar as contas. 36 é muito fácil de calcular a raiz quadrada. Então vamos lá. Raiz quadrada desse monstrinho vai valer raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 10 à quarta. Você, entre aspas, quebra a raiz em duas. Galera, quanto que dá a raiz quadrada de 36? Dá 6. Quanto que dá a raiz quadrada de 10 à quarta? Fácil. Quanto que dá 4 dividido por 2, que é o índice da raiz? Dá 2. Logo, nós ficamos com 10 ao quadrado. Agora, um detalhe importantíssimo. Raiz quadrada de 36 é 6. Por que eu coloquei 6,0? Porque o número original tinha uma casa decimal. Logo, eu mantive essa uma casa decimal. Continuando, gente, ordem de grandeza. A ordem de grandeza permite avaliar a potência de 10 que mais se aproxima de determinado número. De forma muito intuitiva, a gente faz isso quase todo dia. Quando você fala que uma passagem de ônibus custa mais ou menos R$ 120 e que uma passagem de avião para o mesmo lugar custa uns R$ 1.200,
provavelmente você não está fornecendo o valor correto com centavos, com a taxa de embarque, blá blá blá. Tudo isso aqui é uma aproximação mental que você faz para que uma outra pessoa possa ter uma noção imediata de quão cara ou barata é uma certa passagem. Da mesma forma, a ordem de grandeza permite que a gente saiba o quão grande ou pequeno é um determinado valor ou uma medida. Então, olha só. No caso anterior, dizemos que a ordem de grandeza, em reais, da passagem de ônibus é de 10 ao quadrado. E a de avião é 10 ao cubo, porque estas são as potências de 10 que são mais próximas dos valores indicados. Galera, pergunto para vocês: 120 é mais perto de 100 ou de 1000? 120 é mais perto de 100. 1200 é mais perto de 100 ou de 1000? 1200 é mais perto de 1000. Portanto, nesses casos, nós temos que, para o ônibus, a ordem de grandeza é de 10 ao quadrado, que vale 100, e para o avião, a ordem de grandeza vale 10 ao cubo, que vale 1000. Nem sempre é tão fácil você bater o olho e avaliar mentalmente a ordem de grandeza, por isso a gente vai mostrar para vocês algumas regras que facilitam o processo de cálculo. Vamos lá então? Vamos obter a ordem de grandeza do valor 2,0 vezes 10 ao cubo. Qual que é a regra? A primeira coisa que você vai fazer é observar o valor da mantissa. Observe que 2 é um valor muito pequeno. Como esse cara é muito pequeno, ele não vai afetar tanto o valor final desse produto. Ou seja, a gente pode considerar, para esse caso, que a ordem de grandeza, desconsiderando esse 2, vale os próprios 10 ao cubo. Agora, olha esse cara, 9,0 vezes 10 ao cubo. Galera, 9 é quase 10. 9 é um número muito perto de 10. E 10 multiplicado por uma outra potência de 10, somam-se os expoentes. Então, olha só, 10 vezes 10 ao cubo dá 10 à quarta. Nitidamente, nesse caso, seria um grande erro a gente não considerar a mantissa, porque a gente percebe que esse valor muito alto afeta esse valor. E a gente pode considerar, para esse caso, que nós temos um valor de aproximadamente 10 elevado à quarta potência. Só que perceba que tanto nesse caso quanto nesse eu fui um pouco arbitrário. Então a gente vai definir uma regra, na verdade a regra já existe, eu vou apenas apresentar para vocês. Por convenção, a gente faz a média geométrica entre os valores 10 a 0 e 10 a 1. Fazendo a média geométrica desses valores, a gente obtém raiz quadrada de 10, que dá aproximadamente 3,16. Nesta aula, eu não quero falar para vocês, de maneira aprofundada, o que é uma média geométrica. A gente já falou disso na aula de estatística, inclusive há uma aula estatística no canal que fala aprofundadamente desse conceito. O que é importante para a gente agora é conhecer esse valor limite 3,16, a partir do qual valores que são maiores que ele, considerando apenas as mantissas, obviamente, nós iremos acrescentar uma unidade no valor final da potência de 10. E no caso de valores menores que 3,16, a gente não vai mexer no valor do expoente da potência de 10. A gente vai ver isso aqui. Então, olha só. Calcule a ordem de grandeza. Então, vamos lá. Temos o item A e o item B. Lembrete. A vezes 10 elevado a B. Se a mantissa for menor que 3,16, a ordem de grandeza é diretão, é o que você tem. Mas, se a mantissa for maior que 3,16, você vai pegar o expoente B e aumentar em uma unidade. Beleza? Então, vamos lá. 2,6 vezes 10 ao cubo. Pergunto para vocês, 2,6 é maior que 3,16? Não, não é, ele é menor. Logo, diretão, a ordem de grandeza vale 10 ao cubo. A gente não mexe nesse expoente, vale 10 ao cubo. Item B, 5,4 vezes 10 elevado à quarta potência. Pergunto para vocês, essa mantissa é maior que 3,16? Sim, é maior. Consequentemente, a gente vai aumentar uma unidade aqui nesse expoente. Vai ficar, então, 10 à quinta. Ou seja, para esse cara, a ordem de grandeza vale 10 à quinta. E aí, pessoal, difícil? Não, extremamente fácil. Bate o olho, olha a mantissa. Se a mantissa for menor que 3,16, você não mexe nesse expoente. Se a mantissa for maior que 3,16, você mexe nesse expoente. Portanto, para o primeiro caso, nós temos que a ordem de grandeza vale 10 ao cubo, para o segundo, 10 à quinta potência. Continuando, gente, vamos lá então. Calcule a ordem de grandeza. Item A e item B. Lembrete, está aqui para vocês. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer.
E aí, pessoal, fizeram? A primeira coisa que eu vou fazer é converter esse cara para a forma de notação científica. Vai ficar então, ó, pego a vírgula, uma, duas, três, quatro. Quatro casas para a direita diminui, logo 1,6 vezes 10 a menos 4. Como a mantissa é menor que 3,16, a gente simplesmente ignora a mantissa e fala que a ordem de grandeza vale 10 a menos 4. Item B, mesma coisa. Onde está a vírgula, está no final. Pego a vírgula, desloco duas casas para a esquerda. Esquerda aumenta. Então, eu vou obter 3,25 vezes 10 ao quadrado. Deixa eu mostrar para vocês, ó. 3,25 vezes 10 ao quadrado. Como essa mantissa é maior que 3,16, eu aumento uma unidade no expoente. Logo, a ordem de grandeza vale 10 ao cubo. E aí, pessoal? Tranquilo? Ufa? Beleza, pessoal? Valeu então!